Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Continuando com a nossa reflexão com o tema: o Deus que cumpre promessas. Tomei como base o livro de Gênesis, no capítulo 21. Na primeira parte nós falamos do cumprimento da promessa. Nesta segunda parte, nós estaremos entrando e refletindo com mais esta porção da palavra de Deus: a celebração e o propósito do nascimento de Isaac, que tem como o versículo-chave: e disse Sara: Deus me deu o riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. Gênesis capítulo 21, versículo 6. O nascimento de Isaac trouxe alegria não apenas à família, mas a todos que ouviram sobre ele. Isaac significa riso. O que antes era motivo de dúvida se tornou motivo de louvor. Glória a Deus. Na primeira parte nós falamos muito do tempo de promessa, de que Deus é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Falamos também que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então, tirando por base esses versículos e essa comprovação de que Deus é fiel para cumprir as promessas, chegamos aqui ao versículo 6, a efetividade da promessa de Deus, aquilo que Ele havia cumprido há praticamente 25 anos atrás, quando Abraão e Sara saíram da terra de Ur dos caldeus, e que Deus o havia feito uma grande promessa de que ele seria o líder de uma grande nação que peregrinaria na terra da promessa, e que Deus iria cumprir na sua vida aquilo que prometera. E não é diferente para os nossos dias atuais, porque Deus não muda. Deus permanece fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, mas Deus permanece fiel para conosco. Então, o nascimento de Isaac, o filho da promessa, porque Abraão já tinha tido um filho com a escrava de Sara, que tinha como nome Ismael, que mais na frente a gente vai falar sobre esse assunto. Mas não era o filho da promessa ainda. Aleluia. Talvez você tenha conquistado alguma coisa que não seja ainda da promessa de Deus. Aleluia. Mas Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. Nós devemos compartilhar os feitos do Senhor com os outros. O testemunho edifica a fé coletiva. Então, nós precisamos compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem realizado na nossa vida, porque vai edificar outras pessoas, vai movimentar a fé de outras pessoas. E isso serve para edificação,
para outras pessoas a confiarem, esperarem tão somente no Senhor Jesus. Quando Deus faz algo em nossa vida, nós devemos celebrar com gratidão e glorificar publicamente seu nome. Isso é chamado gratidão. Nós não podemos deixar de fazer notório as grandezas do Senhor na nossa vida. Quando Deus nos concede um livramento, ou uma bênção financeira, ou de saúde, ou qualquer outra bênção, uma porta de emprego, ou algo maravilhoso na empresa que gerimos, que administramos, seja como proprietário, ou como gerente, ou como supervisor, ou mesmo como participante, dessa empresa, nós precisamos fazer notório às outras pessoas de que Deus continua com a sua bondade, com as suas mãos abençoadoras estendidas sobre as nossas vidas, e Ele é capaz, Ele realiza as promessas que nos prometeu. Então precisamos ser gratos ao Senhor. Foi o que Sara fez com o nascimento de Isaac, aquela grande bênção, uma mulher com praticamente 90 anos de idade, e a Bíblia narra e a Bíblia afirma que ela era uma mulher estéril desde jovem, e nós sabemos biologicamente que isso é totalmente impossível, mas para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Mesmo que a medicina tenha dado o seu ponto de advertência, que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas creia que há um Deus no céu, que é dono de todas as coisas, e a última palavra é dele. Nós devemos ter essa certeza no nosso coração, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas nas nossas vidas. Quando Deus fizer algo na sua vida, celebre com gratidão e glorifique publicamente o nome do Senhor, para que outras pessoas sejam edificadas na fé. Então nós devemos compartilhar. Quem sabe, se não está bem pertinho, o seu riso de chegar, quem sabe? Para Sara foi um filho, talvez para você, talvez não seja um filho, seja uma cura divina, um milagre, talvez seja uma porta de emprego, talvez seja uma promessa que esteja demorando se cumprir, mas saiba que Deus é magnífico, e Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Logo após o nascimento de Isaac, que Abraão já tinha outro filho chamado Ismael, com a serva egípcia de Sara, Agar, a qual tinha dado a Abraão e zombava de Isaac. Sara observou isso, está lá no versículo 9 do capítulo 21. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava de Isaac. Nós vemos aqui que há uma tensão entre a promessa e a carne. Ismael representa o esforço humano, e Isaac, o plano divino. Duas realizações, mostrando aqui que precisamos que façamos a nossa parte. O esforço é nosso. Nós não podemos desistir porque está demorando a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, não. Nós não podemos nos acomodar, entrar na zona de conforto e dizer, não tenho mais o que fazer. Tem sim.
continuar orando, pedindo. A palavra de Deus, ela nos instiga a pedir, bater e buscar. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A quem bate, se abre. Então nós vemos aqui uma tensão entre a promessa e a carne. Abraão, por conselho de Sara, agiu de uma forma um pouco incompreensível, porque Deus tinha feito a promessa a ele mesmo, direto a ele, que ele seria um patriarca de uma grande promessa, de uma grande nação, o pai de uma grande nação. E ali gerou dúvidas no seu coração, que eu falei na primeira parte, que isso é nato do ser humano. A dúvida vem, gera a dúvida, a inquietação, a incerteza, a insegurança. Será que vai acontecer? Mas creia, Deus é fiel. As suas palavras não caem por terra. E nós vemos aqui que a separação foi uma necessidade para que o plano de Deus avançasse sem interferência. Se você lê o capítulo 21, a partir do versículo 19, você vai entender, vai compreender, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 19, você vai entendendo como as coisas vão se encaixando. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Aquele que tem a confiança, a certeza no seu coração de que Deus é realizador daquilo que Ele promete, cada dia mais vai nascendo no seu coração, vai se aquecendo o seu coração, a certeza vai ficando mais forte no seu coração, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do soberano do universo, daquele que para Ele não existe impossível. Às vezes será necessário cortar laços com o que representa o passado, o erro ou a incredulidade. Às vezes é necessário que esses laços sejam cortados, que esse cordão umbilical seja cortado da nossa vida, do passado, que representa o erro ou a incredulidade. Às vezes nós precisamos dar um basta nisso. É bem verdade que o nosso passado, ele vem à lembrança daquilo que praticamos, daquilo que fizemos, das zombarias, das injustiças que cometemos, mas nós devemos saber que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida, nós constituímos um advogado de defesa por excelência. E essas falhas, esses erros que cometemos no passado, nós devemos deixar lá no passado. É bem verdade que é importante que nós nos lembremos das falhas para que não venhamos cometer novamente. É uma lembrança, de certa forma, produtiva nesse sentido, para que venhamos ter a lembrança, a memória de que não devemos entrar novamente nessa vereda de erros, de incredulidades, de falhas, negligências. É bem verdade que enquanto estivermos aqui nesse tabernáculo de carne, como o apóstolo Pedro falou, enquanto estivermos aqui nesse tabernáculo de carne, somos sujeitos a falhas, fraquezas, negligências, pecados. É bem verdade que isso
que é inerente do legado que trouxemos do nosso pai Abraão, do erro do pecado. Mas nós devemos deixá-lo lá no passado, apenas refletir para que não venhamos cometer mais esses delitos. Há situações e acontecidos na vida que você precisa deixar ir embora, para que o propósito de Deus se cumpra plenamente em sua vida. Momentos ácidos, amargos e sofridos precisam ser deixados para trás. Precisamos deixar no passado. No passado, é bem verdade que nós não temos Alzheimer e nos lembramos, não é verdade? Por exemplo, como pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos atingiram, que nos machucaram, nós não esquecemos, porque nós não temos Alzheimer, mas nós precisamos não sofrer mais com esse passado. Precisamos seguir, avante. É para frente que se caminha, que se anda. Claro que tem momentos na nossa vida que vem certas lembranças que nos chocam, nos machucam, mas nós não podemos deixá-las mais machucar, porque elas já machucaram uma vez, lá no passado. Lá no passado, não podemos viver de passado. Podemos até ter lembranças de passado, mas até sorrir, olha, como Deus foi bom comigo, me ajudou, me levantou, me resgatou, me deu forças, me deu ânimo, me deu novas esperanças para que eu pudesse sobrepujar isso. Então, momentos ácidos, amargos, sofridos precisam ser deixados para trás, lá no esquecimento. Ficou lá para trás, não podemos mais sofrer com isso. Precisamos avançar para que tenhamos entendimento que o nosso Deus é maravilhoso, é bondoso, é soberano, é justo. Deus é justo. Nós temos aqui o significado dos nomes dos dois irmãos, Isaac e Ismael. Isaac, filho da promessa, expressão do riso e do milagre de Deus. É isso que nós precisamos. O riso, a expressão do riso e do milagre de Deus, que se ainda não aconteceu, vai acontecer. Você crê que vai acontecer na sua vida? Que o grande riso de Deus vai fluir na sua vida? E esse momento de lágrimas, de angústias, de tristeza, de tribulação, vão ser superados. Creia. Não permita que a raiz da amargura vença as promessas de Deus. Não permita do que palavras amargas, ácidas, que foram proferidas por pessoas que você não esperava, frustre os seus sonhos, a sua alegria, o seu riso. Aleluia! Levante sua cabeça, erga sua cabeça, olhe para o alto, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele que nos dá forças. Como Ele sofreu, como Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Como Ele padeceu. Seu ministério durou tão pouco, 3 anos, mas como foi importante, 3 anos, foi o divisor de águas. A humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque ele sabia da sua missão e veio para cumprir a sua missão. E nós precisamos entender e compreender qual é a nossa missão aqui na terra. É fazer o bem, proclamar as boas novas do Senhor, deixar lá para trás, deixar tudo para trás.
ele ri ou ele é riso. Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá. Aleluia! Deus está lhe dando motivos de riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá também. Olha, eu não entendo como foi que aconteceu com essa pessoa que vivia tão amargurada, tão triste, tão acabrunhada, tão para baixo, e agora está tão feliz, tão alegre. O que foi que aconteceu? É Jesus, é Deus, é as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente saber que Deus é fiel. O nome Isaac foi dado por Deus antes mesmo do seu nascimento. Gênesis 17, 19. O significado está ligado ao riso de Abraão, Gênesis 17, 17, e de Sara, Gênesis 18, 12. Ao ouvir que teria um filho na velhice. Quando a promessa se cumpre, o nome reflete a alegria e a surpresa diante do milagre. Olha, 25 anos. Olha que tempo, né? Quase 3 décadas para que se cumprisse. Mas a perseverança do velho Abraão e da senhora Sara, esperando, como diz o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esperar, não tem outra maneira, é esperar, e esperar com paciência, com tranquilidade. Eu sei que não é fácil, eu já passei por uma fase que não foi muito fácil na minha vida. Outro momento eu conto aqui na internet, uma fase bem difícil na minha vida, bem difícil, mas Deus foi me dando forças, foi me alimentando, a esperança foi crescendo, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, orando com calma, com paciência, porque o tempo para Deus não é como o nosso. O nosso é o cronos, é o imediatista. Nós queremos as coisas muito rápidas. É como a comida fast food, né? Rápida. A comida é rápida, mas não tem os nutrientes suficientes. Mas o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso. E Ele diz lá em Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Precisamos nos aquietar, para que nós possamos avançar nesta vida tão difícil, tão conturbada. Deus transforma a incredulidade em alegria. Isaac representa o cumprimento da promessa divina, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Às vezes nós olhamos assim, né? Colocamos os nossos olhos para o alto e vemos apenas nuvens, e às vezes vemos um sol tão lindo, né? Tão azulado, mas às vezes contemplamos também nuvens tão carregadas, tão pesadas. Mas saiba que acima dessas nuvens carregadas brilha um sol, e Jesus é o sol da justiça, é a reta justiça, e Deus é o reto juiz. Então sorria, Deus não te abandonou, Deus não soltou da tua mão. Você não é um projeto falido, você é um lindo projeto de Deus. Você não é um projeto abortado. Deus não rejeita aqueles que vêm a Ele. Aqueles que vêm a Ele são abraçados. E às vezes é necessário Deus colocar nos braços. E quem sabe, se as suas forças são tão poucas, Deus não está te colocando nos braços para te dar o sorriso no tempo certo. Vamos entrar no significado do nome Ismael.
Ismael tem um significado: Deus ouve ou Deus escutou. Mesmo não sendo filho da promessa, mesmo não sendo uma promessa efetiva para Abraão, nasceu Ismael, porque Deus ouviu, mesmo sendo uma forma que não foi tão legal, foi uma forma que foi um ajuste, vamos dizer assim, foi um ajuste. Sara queria dar uma ajuda no plano de Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém, Ele é o nosso ajudador. Mas vamos dizer que você tentou dar uma ajuda a Deus e pisou na jaca. Você trilhou por caminhos, por desvios, que não era o caminho que Deus estava traçando para você, mas você foi. Não tem como mais. Você realizou, você deu com os burros na água, bateu com a cara na parede. Mas mesmo assim, Deus olha para você com um olhar de bondade. Gênesis capítulo 16, 11, está escrito dessa maneira: disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Agar estava desesperada, tinha saído do convívio da sua senhora, da proteção, estava com seu filho no deserto, colocou o seu filho debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. E o anjo do Senhor chegou. Aleluia. Às vezes nos momentos mais aflitos da nossa vida, aqueles momentos que nós pensamos que vai se acabar, que vai explodir tudo, vai se acabar, não tem mais jeito, não tem mais solução, aí Deus envia o seu anjo para dizer: Deus ouviu a sua oração. Deus veio para restaurar, para cuidar, para zelar, para refazer. A Bíblia fala de algo interessante lá no livro de Jeremias, quando Jeremias é tido como profeta chorão, né? Ele via como Israel estava decaído, como Israel estava peregrinando pelo caminho do pecado, da idolatria. E certa feita, no capítulo 18 de Jeremias, Deus se apresentou a ele e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Aleluia! Às vezes é necessário descer para subir. Às vezes nós estamos muito no nosso ego, na nossa força, confiando na nossa força, na nossa situação financeira, não porque eu sou, porque eu posso, porque eu faço. Você não é nada sem Deus, você não pode nada sem Deus, você não realiza nada sem Deus. O homem sem Deus, ele é uma folha seca no vendaval, ele vai para o vento que é levado. E ele disse: levanta-te e desce, vai lá, desce, se humilha, não na minha presença, mas na presença de Deus, que é soberano. O único que merece você se curvar é Deus, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é tremendo. Você deve respeitar as autoridades constituídas por Deus, todos devem o respeito, mas a humilhação, a reverência, somente a Deus, só se curve a Deus. E ali Jeremias obedeceu, desceu, foi até a casa do oleiro, e Deus mostrou a sua pedagogia, porque a pedagogia de Deus, o ensino de Deus, a instrução de Deus não é para machucar, é para ensinar, é para nos levantar, é para nos reerguer,
é para nos dar força espiritual. Às vezes a nossa carne está tão forte, mas o espírito está tão fraquinho, tão longe de Deus. Jeremias observou, e Deus disse: observa aí, Jeremias, observa o trabalho do oleiro aí, como é? E o oleiro estava trabalhando na sua arte, e ali fabricando barro, fabricando vaso, e um dos vasos caiu. E o que foi que o oleiro fez? O vaso caiu, quebrou. Ele não desprezou aquele vaso quebrado, ele não desprezou, ao contrário, ele pegou aquele barro, juntou a uma argila nova, misturou com argila nova. Na argila tem vários minerais para que possa ter liga, para que possa ter força de união novamente. Olha que maravilha. Deus não desprezou, Deus não jogou fora. Mais quebrado que você esteja, mais fragmentado que você esteja, Deus não lhe lança fora, mas você tem que ter essa consciência. Desça a casa do oleiro, se humilhe na presença dele, que ele vai refazer um vaso novo. E ali o oleiro pegou aquele barro, misturou com o barro do vaso que tinha quebrado, fez uma liga nova, colocou sobre a máquina e começou a trabalhar, forjar, e fez um jarro muito mais bonito, muito mais equilibrado, porque Deus não conserta trincão, Deus quebra e faz de novo. Aleluia, segundo a sua vontade. Não é a vontade sua, não, é a vontade de Deus. Deixa Deus agir. E ali o anjo falou para Sara que também aquele menino seria uma grande nação. Ismael simboliza que Deus ouve os aflitos, mesmo quando parecerem rejeitados ou esquecidos. Ele vê e cuida de todos, inclusive daqueles à margem da sociedade, mesmo aqueles que estão rejeitados por todos. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu quem? Jesus, vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é suave, é leve. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele é capaz. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais e ver a mão de Deus estendida para você, para que você possa segurá-la na mão forte, e Deus vai te resgatar, vai te tirar desse abismo que você se encontra, dessa lamúria que você se encontra. Os judeus, eles têm uma prática de ir ao muro, chamado Muro das Lamentações, para se lamentarem. E nós temos um Deus que conhece todas as nossas fraquezas. E se nesta manhã, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, não sei. Deus sabe, Deus sabe. Mas saiba de uma coisa, que Deus é poderoso, é o suficiente para te resgatar, para te tirar, para te animar, para te reerguer e para fazer o riso chegar na sua vida. Aleluia. Quem sabe não está bem pertinho. Não desista, não pare, prossiga nesta caminhada. Talvez você esteja andando entre espinhos, caminho estreito, sofrido. Talvez a área que mais lhe atinge seja a área financeira, seja a enfermidade, seja o desprezo, não importa qual seja a área. Deus é especialista em todas as áreas, em todas as áreas.
Ele é especialista. Ele cuida de mim, de ti, de todos nós. Deus é maravilhoso. Estamos encerrando. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser edificadas. Não por mim, eu sou apenas um cano por onde passa a água de Deus. Oremos agradecendo. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra, do universo, dos mares, dos ares, de tudo que nele há, existe e sobrevive. Na tua santa, gloriosa, majestosa e bondosa presença aqui estamos, Pai, te agradecemos por esses momentos tão felizes na tua presença, pela presença do teu Espírito na nossa vida. Senhor, eu te peço por todos esses que vão ouvirem, Senhor, através da internet. Muito obrigado, Senhor, pela expansão que está nos dando, para que essa palavra seja expandida através da internet, para abençoar vidas, corações. Pai querido, que na manhã deste dia, ó meu Deus, possamos estar felizes, porque sabemos e temos a certeza que tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. A paz do Senhor. Que possamos estar certos e ter a esperança viva no nosso coração, que Deus é Deus. E eu sempre digo, eu sonho, oro, creio e espero, e Deus realiza. Amém.